Gastei 57 mil Harleys para reformar a casa do meu filho. Cada centavo saindo da minha aposentadoria, do fundo de gaveta, da venda do meu velho carro que eu tinha desde os tempos de pedreiro. Aquele carro foi mais fiel que muita gente na minha vida. Mas abri mão sem pensar duas vezes. Tudo o que eu queria era ver meu filho bem. Ver ele sorrindo dentro da casa nova, com a mulher, com os filhos, com a vida feita. Eu achei que estava construindo um lar para ele. Achei que estava fazendo parte. Que era importante. Mas no dia da inauguração da casa, com tudo cheio de gente, churrasco rolando, música alta e risada de fundo, ele levantou a taça. Quero agradecer meu sogro. Foi ele quem bancou tudo isso aqui. Na hora, parecia que as palavras escorregaram pelo meu peito como cimento fresco sendo pisado. Todo mundo virou o rosto para mim. Alguns com pena, outros com cara de ué. Eu não disse nada. Só abaixei a cabeça, fiz um meio sorriso e continuei comendo o meu pedaço de carne fria. Aquilo queimou mais do que cal virgem no sol. Antes de continuar essa história, queria agradecer o canal Café com Vovô por deixar a gente abrir o coração. E se essa história te tocar, comenta aí de onde você está ouvindo e compartilha com alguém da sua família. Pode ser que essa história seja a de mais alguém também. Agora escuta com atenção, porque eu nunca fui de vingança. Mas também nunca fui de aceitar humilhação calado. Eu fui pedreiro a vida toda. Acordava 4 da manhã, amassava marmita, pegava 2 conduções para chegar nas obras. Já levantei parede com sol rachando, chuva grossa, até com febre. Já levei queda de andaime, já virei noite fazendo acabamento que cliente exigia. Mas meu maior orgulho não foi construir casas para os outros. Foi tentar construir caráter dentro da minha. O terreno onde a casa dele está hoje é meu. Foi presente que ganhei do meu pai quando me aposentei. Um lote pequeno, inclinado, mas que eu ajeitei com enxada e suor. Dividi um pedaço para ele construir quando casou, porque achei que assim ele ia lembrar de onde veio. Ele nunca registrou nada no papel. Só fez. E eu deixei. Porque a palavra de um pai para mim valia mais que cartório. Mas depois daquela festa, depois de ouvir ele negar o meu esforço para agradar o sogro metido a rico, eu entendi que palavra nenhuma vale para quem não escuta com o coração. Na segunda-feira fui no cartório. Levei tudo. Escritura, recibos da reforma, nota fiscal de cada saco de cimento que eu comprei. Tudo guardado, tudo organizado. Eu nunca fui burro. Fui calado, mas não burro. Solicitei o desmembramento. O que é dele fica, mas a terra, a base, ainda é minha. E voltei para casa como quem volta de uma obra entregue. Cansado, mas de cabeça erguida. Dias depois, ele recebeu a notificação. E um bilhete meu. Uma frase só. Paredes eu levantei a vida toda. Mas respeito não se constrói com tijolo. Não me respondeu. Mas eu soube que ele não dormiu aquela noite. E nem a esposa dele. Porque até ela, na festa, olhou para mim e riu com os sogros. Como se eu fosse só o velho que traz caixa de ferramenta. Eu não fiz escândalo. Não gritei. Não bati na mesa. Mas naquele dia, ele entendeu que o chão onde pisa tem dono. E isso foi só o começo. Ele fingiu que nada tinha acontecido. Eu fingi também. Mas dessa vez, foi ele quem começou a se sentir fora de casa. Nos dias que seguiram aquela festa, meu filho não tocou no assunto. Nem uma mensagem, nem um pedido de desculpa, nem um gesto. Parecia que nada tinha acontecido. E talvez, na cabeça dele, realmente não tivesse. Talvez ele achasse que pai é igual alicerce mesmo. Fica enterrado debaixo da casa, ninguém vê, mas está sempre ali, segurando tudo. Na segunda-feira, quando voltei do cartório, sentei na cadeira velha de balanço do meu quintal e fiquei olhando a parede da casa dele, que eu ajudei a levantar com minhas próprias mãos. Ainda dava para ver a mancha do cimento onde a gente riu junto no dia que ele bateu a cabeça tentando colocar a viga. Ele tinha 26 anos na época. Ainda me chamava de painho. Daquele dia da festa em diante, nunca mais me chamou assim. Fiquei pensando no que foi que eu fiz de errado. Onde foi que eu errei?
Porque a gente cria, ensina, dá exemplo, acorda cedo, trabalha duro, paga a conta atrasada, se vira para comprar presente de aniversário e, quando percebe, perdeu o lugar. Vira alguém que só serve quando precisa. Um nome na certidão de nascimento. Mas aí, nessa mesma noite, eu me lembrei de uma coisa que me desmontou. Aos 9 anos, meu filho me escreveu uma cartinha no Dia dos Pais. Letra torta, mas cheia de sentimento. Dizia assim: Pai, quando eu crescer, quero ser pedreiro igual ao Senhor. Porque o Senhor constrói coisas e é forte. Eu guardei essa carta dentro da Bíblia da minha esposa. E naquela noite, depois de anos, eu abri a Bíblia no meio das páginas já amareladas e ela estava lá, dobradinha, pequena, mas viva. Naquela hora, eu chorei em silêncio. Não pelo que ele tinha feito agora, mas por aquele menino que se perdeu no meio do caminho. Sabe, eu não queria que ele pagasse por isso. Não quero que meu filho sofra, mas ele precisava entender que a ingratidão tem peso. Não machuca só quem recebe. Machuca quem comete também, mesmo que ele ainda não saiba disso. No terceiro dia, ele veio até o quintal, fingindo normalidade. Camiseta do time, garrafinha d'água, aquele jeito solto de sempre. Pai, tudo certo? Disse, com aquele sorriso ensaiado. Eu levantei da cadeira devagar, encarei ele de frente, sem raiva, mas com firmeza. Tá tudo certo, filho. Cada um com a parte que lhe cabe. Ele pareceu travar. Ficou uns 2 segundos calado. O olhar dele caiu nas minhas mãos, sujas de terra, e depois voltou para os meus olhos. O senhor tá bravo por causa da festa? Sorri de canto. Um sorriso cansado. Nem respondi. Peguei a enxada, bati 2 vezes no chão e fui regar o canteiro de alface. Porque às vezes o silêncio diz mais do que um sermão. Naquela semana, ele começou a mudar. Não por culpa, mas por incômodo. A mulher dele também. Ela, que antes passava reto por mim, começou a tentar puxar assunto. Um dia me trouxe bolo. Outro perguntou se eu queria ajuda para ir no mercado. Mas nada disso descia. Porque não era carinho. Era desconforto. Era medo do que podia acontecer com a casa deles. E eu não culpo. Porque quem constrói no que é dos outros, vive de favor. 4 dias depois, uma das netas veio até mim. Menininha linda, de cabelo enrolado e dente faltando. Vovô, papai tá triste? Eu olhei nos olhos dela e disse: às vezes, quando a gente esquece de agradecer, o coração da gente fica apertado, filha. Ela não entendeu, mas me abraçou. E naquele abraço, eu senti que ainda tinha alguma coisa viva naquela família que valia a pena proteger. Na sexta-feira, recebi uma visita que eu não esperava. Um velho amigo meu da época da obra do hospital, o Zé Carlos, mestre de obra aposentado, apareceu aqui com um pacote na mão. Trouxe uma coisa que é sua. Quando abri, era um caderno antigo de capa azul. Era o caderno onde eu anotava todas as contas da época da reforma da casa do meu filho. Material, pedreiro extra, compra de tinta, aluguel de betoneira. Tudo ali, em caneta preta, com a data e valor. Zé Carlos olhou para mim e disse: eu ia jogar fora, mas senti que você ia precisar disso um dia. A vida é doida, né? Eu agradeci com o coração. Não porque eu precisava de prova, mas porque aquele caderno era meu troféu. Era o único aplauso que eu ia receber. E naquele sábado, quando o filho do meu filho, meu neto mais velho, me chamou na varanda e perguntou: Vô, foi o senhor que ajudou a construir a nossa casa? Eu não consegui mentir. Olhei bem dentro dos olhos dele e respondi: foi, filho, mas o que mais me doeu foi que ninguém percebeu. Ele ficou quieto, deu 2 passos para trás e entrou. E naquele momento, eu senti que o peso que meu filho deveria estar carregando agora morava dentro da própria casa dele. No domingo fui à feira cedo, como sempre fazia. Comprei 2 dúzias de ovos, um queijo fresco e 2 mãos de banana prata. Ao voltar, vi a esposa do meu filho sentada na calçada, chorando. Sem maquiagem, sem frescura. Só ela e a verdade. Seu Antônio, me desculpa. A gente errou. A gente ficou cego. Só queria agradar meu pai. Ele sempre jogou na cara que não dei orgulho para ele. Eu respirei fundo. Sentei ao lado. Fiquei em silêncio por uns bons segundos. Eu entendo.
Mas sabe o que é pior que um pai que cobra? É um que se cala, e mesmo assim é esquecido. Ela colocou as mãos no rosto e chorou. E eu não disse mais nada, porque não era dia de consolo. Era dia de silêncio. Naquela noite dormi melhor. Pela primeira vez em muitos dias, dormi com o peito leve, porque eu sabia que a dor tinha começado a virar memória. E memória, a gente aprende a carregar. Mas ainda tinha uma coisa que precisava acontecer. Uma conversa que ainda não veio. A conversa entre pai e filho. E essa não se marca a hora para acontecer. Mas quando acontecer, eu vou estar pronto. No dia seguinte, acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. Fazia frio. Aquele tipo de frio seco que pega no osso e te lembra da idade. Me levantei devagar. Estalei os joelhos com aquele barulho que já virou parte da minha rotina e fui até o fogão a lenha para esquentar o café. Enquanto a água fervia, fiquei olhando pela janela da cozinha. Do lado de lá do terreno, a casa do meu filho estava toda apagada, sem movimento. Era estranho ver aquele silêncio depois de tantos dias de burburinho. Sentei com minha caneca esmaltada nas mãos e fiquei ali, pensando. Pensando em tudo que construí com essas mãos que agora tremem de vez em quando. E por mais que eu tentasse entender, a pergunta voltava. Onde foi que meu filho se perdeu? Eu me lembro exatamente do dia em que ele nasceu. Era madrugada. Chovia muito. A parteira quase não conseguiu chegar. A casa de madeira rangia com o vento. E quando eu segurei aquele menino pela primeira vez, senti um medo que nunca senti em obra nenhuma. Um medo bom. Um medo de errar, mas também um orgulho que inchava o peito. Eu prometi, ali mesmo, que nada no mundo ia faltar para ele. Que enquanto eu tivesse força, ele ia ter dignidade. E tive força. Trabalhei dobrado. Recusei emprego fora da cidade só para não deixar ele longe. Fui em reunião de escola com as mãos sujas de cal. Vendi almoço para comprar uniforme. Fiz bico de servente mesmo depois de aposentado. Só para ajudar na entrada da casa onde ele mora agora. E no fim, ele nem se lembrou. Não precisava de festa, nem de placa com meu nome. Eu não queria isso. Só queria um "Obrigado, pai". Só isso. Enquanto eu pensava, ouvi passos atrás de mim. Era meu neto, o mais novo, ainda com pijama. Veio devagar, esfregando os olhos. "Vô, posso tomar café com o senhor?" "Pode, meu filho. Senta aí." Fiz outra caneca e coloquei pão com manteiga na chapa. A gente comeu em silêncio. E foi ele que falou primeiro. "Papai não tá feliz." "É mesmo?" Ele assentiu. "Ele fica quieto no quarto. Mamãe também. Eles discutem baixinho. Mas eu escuto." Suspirei. Quis dizer alguma coisa, mas não disse. Não era lugar de criança. Só estendi a mão e fiz um carinho na cabeça dele. E naquele momento, algo dentro de mim apertou. Porque não era só eu que estava sendo ferido. Os pequenos também estavam sentindo. Naquele mesmo dia, enquanto eu cuidava da horta, ouvi o som do carro do meu filho saindo. Olhei de canto e vi ele indo sozinho. Sem a mulher, sem os filhos. A porta do carro bateu com força demais para quem vai só no mercado. Fiquei com aquilo na cabeça. Horas depois, minha nora apareceu no meu portão. "Seu Antônio, posso entrar um minutinho?" Assenti com a cabeça. Ela entrou, os olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito. "O senhor tem um tempinho?" "Claro." "Senta aí." Ela sentou no banco de madeira do meu alpendre e começou a falar, com a voz embargada. "Eu sei que o senhor está magoado, e com razão." Eu fiquei calada aquele dia, mas fiquei com vergonha. Quando ele agradeceu o pai dele e não o senhor, eu vi na hora. Vi o rosto do senhor mudar. Vi o senhor se encolher. E me deu uma dor, porque eu sei o quanto o senhor fez. Ele nunca falou para ninguém, mas eu vi. Eu vi o senhor carregando o saco de cimento com a coluna já ruim. Vi o senhor dando dinheiro escondido. Vi até quando o senhor comprou a torneira que eu queria, mesmo dizendo que estava caro. Ela fez uma pausa. O choro começou a vir, mas ela segurou. Só que ele não quer parecer menor diante do pai dele. Meu pai sempre menosprezou ele. Sempre fez ele se sentir inútil. E quando a gente começou a construir essa casa,
Tudo o que ele queria era mostrar para o meu pai que ele podia. Fiquei quieto. O que ela dizia fazia sentido, mas doía do mesmo jeito. Ele errou, continuou ela. Errou feio, mas não foi por maldade. Foi por insegurança. E agora, ele tá com medo. Com medo do senhor tirar a casa, tirar a terra. Tá com vergonha. E orgulho também. E o que você quer que eu faça? Ela demorou para responder. Olhou nos meus olhos e disse: que o senhor só fale com ele, nem que seja para brigar, mas fale, porque esse silêncio tá matando ele aos poucos. Fiquei ali, parado. Um vento bateu, espalhou umas folhas no chão. Respirei fundo e disse: vou pensar. Ela agradeceu, enxugou o rosto com a manga da blusa e foi embora. Naquela noite, sonhei com a minha esposa. Ela estava no nosso quintal, lavando roupa no tanque, sorrindo. Me olhava com aquele olhar dela de quando eu fazia besteira, meio brava, meio doce, e dizia: você criou um homem, não um santo. E homem, aprende apanhando da vida. Não proteja demais. Acordei suado, sentado na cama. O relógio marcava 3h28 da manhã. Não voltei a dormir. Na manhã seguinte, fui até a garagem onde guardo minhas ferramentas antigas. Peguei o caderno de anotações da reforma. Folheei com calma. Em cada página, um pedaço da minha entrega. E ali no fim, onde eu sempre colocava observações, tinha uma anotação esquecida, de próprio punho. Não existe obra bem feita sem base firme, nem família sem gratidão. Fechei o caderno. Guardei de novo. 2 horas depois, ele chegou. Pai, posso falar com o senhor? Fiquei calado por um instante, depois assenti. Entramos, sentamos à mesa. Ele demorou para começar. Estava com os olhos fundos, o rosto mais abatido. Eu queria pedir desculpa. Fiquei quieto. Esperei. Eu errei. Eu fiquei cego. Quis impressionar quem sempre me pisou. E esqueci quem me levantou. O senhor sempre esteve lá. Sempre. E eu te tratei como figurante da minha própria vida. As palavras vieram com dificuldade. Mas vieram. Eu não sou bom com sentimentos. Mas, quando o senhor ficou em silêncio, quando vi a notificação do cartório, meu mundo caiu. E eu entendi que o senhor não precisava gritar. Porque o seu silêncio pesou mais que qualquer grito. Ele olhou para mim com os olhos cheios. Me perdoa, pai. Respirei fundo. Senti algo escorregar pelo meu peito. Uma mistura de dor e alívio. O aperto ficou menor. A mágoa não desapareceu, mas mudou de cor. Você sabe o que mais doeu? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não foi o que você disse. Foi o que você não disse. Porque até a ausência de um obrigado pode virar cicatriz. Ele abaixou a cabeça. Eu te amo, pai. E vou consertar isso. Estendi a mão. Ele segurou. E ficamos assim, em silêncio. Mas dessa vez, um silêncio que acolhia, não que afastava. No fim da tarde, deixei ele ir. Sem pressa de resolver tudo de uma vez. Porque tem coisas que só o tempo cura. Mas pelo menos, o tempo começou a passar de novo. E foi aí que eu percebi que mesmo aos trancos, talvez ainda houvesse espaço para reconstrução. Tijolo por tijolo. Como naquelas casas antigas que a gente não derruba, só reforma com cuidado. Mas antes disso, ainda tinha algo dentro de mim que eu precisava resolver. E esse algo tinha a ver com uma carta que eu nunca entreguei. A carta estava guardada há quase 4 anos. Eu escrevi numa noite de dezembro, dias depois do casamento do meu filho, quando voltei da cerimônia me sentindo como um convidado esquecido. Foi naquele mesmo caderno onde eu anotava os gastos da obra, nas últimas páginas. Lembro que escrevi à mão, de uma vez só, com raiva, tristeza e amor misturado. Depois dobrei, coloquei dentro de um envelope pardo e escondi atrás do painel da cabeceira da cama. Nunca tive coragem de entregar, mas também nunca consegui jogar fora. Era como se ela ficasse ali, segurando tudo que eu sempre quis dizer, mas que a vida, o tempo e o medo foram empurrando para o fundo da garganta. Agora, depois daquela conversa com meu filho, ela voltou a pulsar na minha memória como se pedisse para sair dali. Naquela tarde, depois que ele foi embora, entrei no meu quarto, ajoelhei perto da cama
e tirei a prateleira falsa que eu mesmo tinha instalado. O envelope ainda estava lá, empoeirado, com a tinta da caneta já meio desbotada nas bordas. Segurei com as 2 mãos e sentei devagar. Senti o papel amolecido pelo tempo, mas ainda intacto. Antes de abrir, respirei fundo. Pensei se fazia sentido reler aquilo tudo agora, depois do que tinha acontecido. Mas abri, e quando comecei a ler, parecia que o velho que escreveu aquelas palavras era outro, mais amargurado, mais machucado, mais cansado. E mesmo assim, cada linha era real. Era tudo o que eu sentia e escondia. A dor de ter sido deixado de lado, de ter sentado no fundo da igreja no dia em que o filho que eu criei com as mãos se casava e só me chamou para tirar uma foto rápida, depois que todo mundo já tinha ido embora. A dor de ver o pai da noiva ser ovacionado, levantado em aplausos, enquanto eu ouvia cochichos sobre minha roupa simples, minha cara fechada e meu jeito calado. Aquela carta era um grito abafado. Não era vingança. Era o desabafo de quem carregou peso demais no peito e só precisava esvaziar um pouco antes de seguir. Terminei de ler e senti os olhos arderem. Não chorei, mas o que estava preso ali dentro se mexeu. E aí, fiz algo que eu nunca tinha feito. Peguei a carta, fui até a área de serviço e joguei ela no fogo do fogão a lenha. Fiquei ali vendo o papel se retorcer, as letras virarem cinza. Não era perdão completo, mas era um começo. Uma entrega. Um jeito de dizer: agora eu quero seguir em paz. Nos dias que vieram, tudo ficou mais calmo. O clima ainda era tenso, mas havia uma tentativa de acerto no ar. Minha nora passou a me chamar para o café. Meu neto me ajudava na horta. Meu filho, mesmo ainda sem muito jeito, tentava ficar mais tempo no quintal. Mas eu sabia que aquilo tudo era só superfície. O que estava quebrado precisava de mais do que gesto. Precisava de construção nova. E aí, um dia, ele me chamou para sair. Vamos ali no centro comigo, pai, disse. Topei. Entramos no carro em silêncio. O rádio tocava baixinho. Era música sertaneja antiga, daquelas que a gente ouvia quando viajava para ver minha falecida mãe lá em Minas. A memória veio forte. Ele também parecia pensativo. Paramos no centro. Ele comprou umas peças para casa, falou com o vendedor, e na volta, do nada, ele estacionou o carro num canto da praça e disse: Pai, eu estava pensando em passar o terreno todo pro seu nome de novo. Aquilo me pegou de surpresa. Olhei para ele e vi sinceridade, mas também vi culpa. Respondi com calma: Filho, o que você precisa passar para mim não é escritura, é verdade, é cuidado, é presença. Ele abaixou os olhos. Ficamos ali, calados, por vários minutos. E então, pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, ele falou algo que me desmontou. Eu cresci querendo ser melhor que o Senhor, mas agora eu percebo. Eu só quero ser metade do homem que o Senhor é. Olhei para ele com aquele rosto cansado de adulto que ainda carrega o menino lá de trás e estendi a mão. Apertamos firme, e eu soube que ali alguma coisa enfim estava sendo reconstruída. Tijolo por tijolo. Dessa vez, com base firme. Naquele fim de semana, eles me convidaram para almoçar dentro da casa. Mesa posta, comida boa, as crianças rindo. Sentei na cabeceira. Pela primeira vez, desde que aquela casa ficou pronta, eu me senti dentro dela. E no meio do almoço, meu neto mais velho levantou um copo de suco e disse: A esse vô, que ajudou a gente a ter esse lar. Todos bateram palmas. Meu filho não falou nada, mas os olhos dele disseram tudo. E naquele silêncio eu entendi. Não é sempre que a gente ouve as palavras que quer. Mas às vezes, o olhar diz mais do que o discurso. Depois do almoço, sentei na varanda com meu filho. Ele me contou dos medos, das cobranças que ouvia desde pequeno, das comparações com o sogro rico, da sensação de sempre ser menos. Eu escutei tudo, sem interromper. E no fim só disse: Filho, dinheiro compra telhado, mas respeito, só o tempo constrói. Ele concordou. Disse que ainda tinha muito o que aprender. E eu só completei. Todo mundo tem, até a gente que já viveu uma vida inteira. À noite, sozinho no meu canto, pensei na carta que queimei. Ela se foi, mas deixou a marca certa, porque às vezes
Queimar o que machuca é o único jeito de abrir espaço para plantar de novo. E agora, eu sentia que finalmente o solo estava limpo, pronto para receber o que vem depois. Mas eu sabia, lá no fundo, que a vida ainda tinha mais uma curva para me mostrar. Algo que viria de onde eu menos esperava. Porque a paz, quando começa a chegar, também desperta verdades que estavam dormindo. E uma dessas estava prestes a bater na minha porta. Naquela manhã, o céu estava limpo, mas o ar carregava um peso diferente. Era como se o silêncio do dia estivesse me avisando que algo viria. Eu acordei cedo, como sempre. Varri o quintal, reguei as plantas, tomei meu café com pão dormido e manteiga e sentei na cadeira de ferro embaixo do pé de goiaba. Ali era meu canto de pensar. O sol ainda nem tinha tocado direito o chão, e mesmo assim meu peito já estava inquieto. Não era angústia, era um pressentimento. A gente que envelhece vai ganhando esse tipo de radar. Não dá para explicar. Só sente. E eu sentia. Lá pelas 9, ouvi uma buzina na frente da casa. Um carro diferente, preto, com vidros escuros. Pensei que fosse algum vizinho, algum entregador perdido. Mas quando o portão bateu, eu vi. Era ele. Um homem alto, de camisa social e pasta na mão. Caminhava com pressa e procurava com os olhos. Veio direto na minha direção. E quando me viu, sorriu forçado. Aquele tipo de sorriso que a gente sabe que não é sincero. Eu levantei devagar, tirei o chapéu da cabeça e perguntei. Pois não? Ele respondeu educado, mas direto. O senhor é o senhor Antônio, pai do Daniel? Assenti com um movimento seco da cabeça. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis e disse. Fui contratado para intermediar uma questão referente à partilha de terreno. Precisamos conversar. Meu estômago virou. Na mesma hora, senti que o passado tinha voltado a cutucar as feridas que ainda estavam cicatrizando. Mandei ele esperar na varanda. Fui até o quarto, lavei o rosto, respirei fundo e sentei de frente para ele com a dignidade que um homem deve ter mesmo quando o mundo tenta envergar. Ele me mostrou os papéis, falou termos que eu não compreendi de primeira. E no meio daquela conversa fria e ensaiada, disse que o pai da minha nora, o sogro que foi elogiado no dia da festa, estava exigindo garantias formais sobre o terreno para assegurar o investimento familiar feito na casa. Eu não disse nada. Apenas encostei as costas na cadeira e fiquei olhando aquele homem falar. Porque não era ele que eu estava ouvindo. Era a voz daquele sogro que eu sempre soube que desprezava o meu esforço, tentando apagar minha história com a caneta. Eles queriam que eu assinasse uma espécie de concessão, que deixaria o terreno como uso vitalício da família do meu filho, sem que eu pudesse mais reivindicar nada. Em outras palavras, queriam que eu abrisse mão. Quando ele terminou de falar, respirei fundo e disse apenas: diga ao senhor que me contratou, que quem constrói em chão dos outros sem respeito, uma hora sente o barro afundar. Ele tentou argumentar, tentou suavizar, mas eu levantei a mão e cortei. A conversa terminou. Ele foi embora sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinho na varanda com a cabeça fervendo. Não era raiva, era indignação. Era como se, pela segunda vez, eu estivesse sendo desfeito por quem nunca segurou um balde de areia ou soube o valor de uma enxada. Meu filho chegou só no fim da tarde. Estava tenso. Disse que tinha sido pego de surpresa, que não sabia da atitude do sogro, que estava tão envergonhado quanto eu estava ferido. Eu acreditei. Não porque ele falou bonito, mas porque os olhos dele estavam diferentes. Havia neles uma mistura de vergonha e desespero. Ele se sentou no mesmo banco em que o advogado esteve horas antes. Passou a mão no rosto e desabafou. Pai, eu juro que não sabia. Eu tô tentando acertar, consertar tudo. Mas parece que quanto mais eu tento, mais coisa aparece. Eu olhei para ele com firmeza. Disse que errar todo mundo erra. Mas que tem erro que se repete porque a pessoa não escuta. Ele abaixou a cabeça. Silêncio. Um silêncio pesado, mas necessário. Depois de um tempo, levantei, entrei em casa e voltei com uma caixa. Dentro dela estavam fotos antigas, recibos, bilhetes do meu filho quando era pequeno, desenhos que ele fez da nossa casa antiga, quando morávamos num barraco de madeira com telhado de zinco e chão batido. Entreguei a caixa a ele e disse:
Tá tudo aí. Tudo o que você era. Tudo o que eu fui por você. Guarda isso. E lembra de onde você veio. Antes que alguém tente te convencer de que você é só mais um nome num contrato. Ele ficou olhando a caixa por um bom tempo. Depois levantou, me abraçou forte e disse: Eu não vou deixar ninguém apagar o que o senhor fez. Eu não respondi. Mas por dentro, senti que uma nova parede estava sendo erguida entre nós. Não uma parede que separa, mas uma que sustenta. Naquela noite, fiquei acordado. A imagem do advogado voltava à minha mente, como um eco. E pela primeira vez em muito tempo, escrevi de novo. Peguei uma folha de papel simples e comecei. Se um dia você esquecer quem construiu seu lar, lembre-se de olhar para o chão. É lá que ficam as marcas das mãos que sustentaram tudo. Dobrei a folha, coloquei dentro da Bíblia da minha esposa e deixei lá. Não para ele ler agora, mas para um dia, quando eu já não estiver aqui, ele encontrar. A vida é assim. A gente acha que constrói uma casa, mas o que constrói mesmo são histórias. E quando elas são mal contadas, tudo desmorona. Mas quando são lembradas com verdade, sustentam gerações. E ali, naquela madrugada silenciosa, com cheiro de café requentado no ar e um grilo cantando lá fora, eu entendi que a justiça não é barulhenta. Ela só precisa ser firme. E mesmo sem ninguém aplaudir, ela se faz presente. E talvez, mais cedo do que eu pensava, ela me traria uma surpresa, uma visita, uma lembrança viva, de um tempo que eu julgava esquecido. Naquela semana, enquanto eu lavava o chão do quintal com sabão de pedra e escutava o rádio velho tocar modas de viola, ouvi alguém bater palmas no portão. Achei que fosse o carteiro, algum vendedor, ou mesmo uma das vizinhas que às vezes passava para pedir um pouco de hortelã. Mas quando me aproximei, vi um rosto que eu não via há mais de 30 anos. Era o Mauro. O mesmo Mauro que trabalhou comigo nas obras do bairro industrial, quando a gente pegava sol no lombo o dia inteiro e ainda sorria no fim do expediente. Ele estava mais curvado, cabelos completamente brancos e usava bengala. Mas os olhos eram os mesmos. Claros, vivos, carregados de memória. Eu abri o portão sem pensar duas vezes. Ele entrou devagar, olhou tudo em volta e disse: Você ainda tem aquele pé de goiaba. Eu ri. Era verdade. Plantei aquela goiabeira no ano em que o Daniel nasceu. Ela era menor que eu na época. Agora, dava sombra suficiente para cobrir 3 homens. Sentamos juntos no banco de madeira. Ficamos alguns minutos em silêncio, só ouvindo os passarinhos, como 2 velhos que sabiam que o tempo certo de falar vem depois da pausa. Mauro contou que estava de passagem, indo morar com uma filha no interior de Goiás. Mas antes quis passar por aqui. Disse que ficou sabendo da história da casa, do terreno, da confusão com o filho. Eu estranhei, não por ele saber, mas por perceber que a cidade ainda cochicha. Gente não esquece do que dói nos outros, ele disse. E tinha razão. Contou que ouviu de um primo, que ouviu da filha da Dona Maria, aquela do armarinho. Disse que quando soube, sentiu que precisava vir me ver. Porque eu lembro de cada palavra que você dizia no almoço da obra, que queria dar para o seu filho o que nunca teve. Que queria que ele estudasse, andasse de cabeça erguida. Que nunca faltasse comida na mesa dele, nem vergonha na cara. E enquanto falava, Mauro tirou do bolso um pedaço de papel dobrado, já amassado, e me entregou. Era uma foto. Eu e ele, com um capacete na cabeça, segurando um balde de massa, sorrindo no meio de uma construção inacabada. Atrás da foto, escrito à mão: A dignidade de um pai se mede pelos calos que ninguém vê. Meu peito apertou. Porque ali, naquela imagem, estava um pedaço meu que eu tinha esquecido. O homem que trabalhou sem fazer barulho, mas que deixou pegadas fundas no caminho. Mauro me olhou com seriedade e disse: Você fez muito mais que levantar paredes. Você levantou gente. E se ele não enxerga isso ainda, é porque ainda está aprendendo a ser homem. Não respondi. Apenas segurei a foto com força, como se ela fosse capaz de colar de volta tudo que andava solto por dentro. Ficamos conversando até o fim da tarde. Relembramos histórias da juventude, de quando o cimento grudava nas unhas e a vida era dura, mas mais simples.
Ele foi embora com o mesmo passo lento com que chegou, mas deixou um rastro de lucidez que clareou o meu dia. Depois que ele se foi, fiquei olhando aquela foto por muito tempo, e ali mesmo decidi emoldurá-la e pendurar na parede da sala, não para mostrar para os outros, mas para mim mesmo, para lembrar quem eu fui e quem eu ainda sou. Nos dias seguintes, meu filho notou a moldura nova. Perguntou quem era. Contei, e ele ficou quieto. Ficou olhando aquela imagem como se tentasse encontrar nela o que faltava dentro dele. Pela primeira vez, vi nos olhos do meu filho um olhar que misturava orgulho e tristeza. Como se ele começasse, enfim, a perceber que parte da história dele vinha de um alicerce que ele quase demoliu. No domingo, ao invés do almoço comum, ele me chamou para ir até o centro comunitário, onde ia ter uma homenagem aos trabalhadores da cidade. Relutei. Não gosto dessas coisas. Mas fui. Sentei no fundo, como sempre. E, para minha surpresa, no meio do evento, o organizador chamou meu nome. Fiquei parado, sem entender. Então, meu filho subiu no palco e pediu o microfone. Com a voz trêmula, disse: "Esse homem aqui é o motivo de eu estar de pé. É o pedreiro que construiu a minha casa, a minha vida e o que eu sou hoje. E eu demorei demais para entender isso." Ele me chamou ao palco. As palmas vieram tímidas, depois aumentaram. Mas o que me pegou mesmo foi o olhar dele. Não o discurso, nem o microfone. O olhar. Aquele olhar de menino que um dia me escreveu dizendo que queria ser igual a mim. Voltei para casa naquela noite com o coração quente. Não porque os outros me aplaudiram, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, meu filho me viu. E eu comecei a me ver de novo também. Porque às vezes a gente se perde dentro da dor. Esquece quem é. Mas basta um reencontro, uma palavra, um gesto, para que tudo comece a se alinhar de novo. E naquele instante, entendi que talvez eu ainda não tivesse perdido meu filho. Talvez ele só tivesse se afastado por medo, por orgulho, por insegurança. Mas agora, aos poucos, ele estava voltando. Não como era antes, mas como podia ser agora. E assim, a vida foi se ajeitando de novo, mas ainda faltava um pedaço. Um lugar dentro de mim que permanecia silencioso. E esse silêncio tinha o nome da mulher com quem eu dividi quase toda a minha vida e com quem eu precisava conversar, nem que fosse só comigo mesmo. Naquela segunda-feira, o dia amanheceu nublado, com o céu pintado de cinza e o cheiro de terra molhada pairando no ar. Acordei mais cedo que de costume, não por obrigação, mas porque o sono foi leve, como se a alma tivesse me chamado antes do relógio. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o vazio por alguns minutos. O canto da parede onde costumava ficar o chinelo da minha esposa ainda estava ali, mesmo ela tendo partido há mais de 10 anos. Era um espaço vazio com presença. Presença dela, de tudo que ela foi e de tudo que ainda me resta quando penso nela. Levantei com calma, me vesti, passei um pouco de água no rosto e sentei à mesa da cozinha. Preparei um café mais forte, do jeito que ela gostava, mesmo sabendo que aquele aroma hoje era só lembrança. Com a xícara na mão, fui até o pequeno altar que ela havia montado anos atrás no canto da sala. Um crucifixo de madeira, uma imagem da Virgem, um terço pendurado e uma vela gasta pela metade. Eu nunca mexi ali. Era o pedaço dela que eu quis manter do mesmo jeito. Sentei na cadeira de palha e fiquei olhando por longos minutos. Não falei nada em voz alta, mas dentro de mim eu conversava com ela. Disse tudo o que vinha carregando. A dor, a solidão, a ferida que o nosso filho abriu e que agora tentava costurar. Contei do Mauro, da visita inesperada, do pedido de desculpas, da homenagem no centro comunitário. E também contei da carta que eu tinha queimado. Disse que não fiz por orgulho, mas porque sabia que ela não queria me ver preso à mágoa. E naquele instante, de olhos fechados, eu senti como se ela estivesse ali. Não como uma aparição, nem como invenção da cabeça, mas como quem ainda me escutava do lado de lá da vida. Permaneci naquele silêncio por um tempo que não sei medir. Era um silêncio diferente dos outros. Não era vazio. Era cheio. Cheio de lembranças, de cheiros, de palavras que ela dizia,
de conselhos que hoje fazem mais sentido do que na época. Lembrei de quando ela me dizia que filho é como obra longa, dá trabalho, exige paciência e mesmo quando a gente acha que está pronto, precisa voltar e ajustar uma coisa ou outra. Ela sabia das coisas. Mesmo sem estudar muito, mesmo sem sair do bairro, ela entendia da vida mais do que qualquer doutor. Era ela quem equilibrava tudo quando eu chegava cansado da obra, suado, impaciente, achando que o mundo era injusto. Ela me servia um prato de arroz com ovo, colocava a mão no meu ombro e dizia: "Você é forte, mas precisa ser justo. E justiça se faz com firmeza, não com raiva." Lembrei dessa frase como se ela estivesse sussurrando bem perto de mim. Depois do café, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardo as coisas dela. Ali estava o lenço que ela usava na cabeça, um caderninho com receitas e uma caixinha com os brincos simples que ela usava nos domingos. Peguei a caixinha, segurei firme e sussurrei baixinho: "Tô tentando, meu bem. Tô tentando fazer certo." Guardei tudo de novo com cuidado, fechei a gaveta e saí para o quintal. O sol começava a romper as nuvens e os passarinhos faziam festa nos fios de energia. Era como se o mundo estivesse me dizendo que eu podia seguir, que a dor que eu carregava podia, aos poucos, se transformar em história, não em peso. Mais tarde, meu filho apareceu no quintal com um envelope na mão. Disse que era para mim. Quando abri, era um convite. Um convite simples, feito por ele e pela esposa. Um jantar. Não só para mim, mas para os poucos amigos que tinham me ajudado na reforma da casa, aqueles que ele antes nem reconhecia. Era um jeito, segundo ele, de refazer o gesto, de agradecer certo, de mostrar para os filhos que reconhecer é mais bonito do que fingir que foi sozinho. Eu aceitei. Não pelo jantar em si, mas pelo gesto, pelo esforço. Porque reconhecer o erro é só o começo. Recomeçar exige coragem. Naquela noite, me sentei com eles à mesa. A casa, que antes parecia fria, agora tinha cheiro de comida feita com intenção, de conversa que tenta se reconstruir, de neto correndo e rindo sem saber o peso que aquela noite carregava. Meu filho, ao final do jantar, levantou-se e leu em voz alta uma carta que escreveu. Era simples, honesta, com a voz ainda insegura, mas sincera. Disse que queria, dali em diante, ser mais do que um filho por sangue. Queria ser um homem que honra quem lhe deu o nome. E disse com os olhos marejados que aprendeu que não é o luxo da casa que faz dela um lar, mas o respeito que se põe dentro dela. Não respondi com palavras. Apenas me levantei, caminhei até ele e o abracei. Apertado, demorado, daqueles abraços que não precisam de discurso. E enquanto ele segurava firme meus ombros, eu sussurrei baixinho: "Agora você começou a construir de verdade, meu filho." Olhei para o alto, como quem agradece sem precisar dizer nada. Porque naquele instante, eu soube que ela, minha esposa, minha companheira de vida, teria sorrido. Sorrido do jeito dela, sem barulho, mas com o olhar cheio de orgulho. E assim, naquela noite serena, entendi que a dor não vai embora. Mas ela aprende a andar junto com a memória. E quando a memória é feita de amor, ela não pesa, ela guia. Ainda havia muito a viver. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais sozinho. Nem por dentro, nem por fora. Os dias que seguiram aquele jantar foram diferentes. A casa do meu filho, que antes parecia um sobrado sem alma, começou a se parecer com um lar de verdade. Não pelo que tinha dentro, mas pelo que finalmente estava circulando por ali. Respeito, conversa, presença. Ele passou a me visitar mais vezes, não só por obrigação, mas por vontade. Sentava na varanda, tomava café comigo, perguntava da horta, contava do trabalho, reclamava das dores nas costas e até ria dos netos. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos vivendo o que a vida nos devia há tanto tempo. Não era uma mudança explosiva, nem cinematográfica. Era um tijolo por dia, um reparo silencioso. E eu aprendi que é assim que se conserta o que foi rachado pelo tempo, com calma, com constância, com verdade.
Mas numa dessas tardes calmas, enquanto varria o terreiro e preparava a terra para plantar couve, ouvi um barulho estranho vindo da casa. Era como se alguém tivesse caído. Corri até lá. Meu filho estava no chão da cozinha, pálido, suando frio, com a mão no peito. Minha nora gritava, desesperada. Pegamos o carro às pressas e levamos ele para o hospital. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Não pelo medo da morte em si, mas pelo medo de perder justo agora, quando tudo começava a se ajeitar. No caminho, segurei sua mão, que tremia, e ele me olhou com os olhos carregados de medo e arrependimento. Pai, me perdoa por tudo, ele sussurrou com dificuldade. E aquilo me cortou por dentro, porque a vida tem dessas. Ela espera a gente se acertar para depois testar se o laço realmente foi refeito. Chegamos no hospital, ele foi atendido imediatamente. Passou por exames, oxigênio, aparelhos. Eu fiquei do lado de fora, sentado num banco duro, olhando para o teto e fazendo a única coisa que um velho faz quando sente que pode perder um pedaço de si: conversar com Deus. E ali, sem muita cerimônia, sem reza decorada, falei do meu jeito. Senhor, eu sei que a gente erra muito, que a gente só valoriza quando quase perde. Mas, por favor, não tira ele de mim agora. A gente acabou de se reencontrar. Me dá mais tempo com ele. Me deixa ver ele como homem. Me deixa ensinar mais um pouco. E naquele banco frio de hospital, enquanto o tempo escorria como areia de obra, eu senti que estava sendo ouvido. Não porque caiu um raio ou apareceu uma voz do céu, mas porque dentro de mim veio uma paz repentina, uma certeza estranha, como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: calma, ainda não é hora. Horas depois, o médico veio até mim e disse que não era infarto. Era uma crise forte de ansiedade, com pressão alta e falta de ar. O estresse acumulado, o medo, o peso emocional, tudo explodiu de uma vez. Fiquei aliviado, mas também triste, porque ver meu filho naquela condição me mostrou o quanto ele vinha carregando calado. E talvez, no fundo, ele estivesse se culpando por mais tempo do que eu imaginava. Quando me deixaram entrar, ele estava deitado, pálido ainda, mas consciente. Sentei do lado, segurei sua mão e falei o que vinha guardando. Você não precisa carregar tudo sozinho, meu filho. Eu tô aqui. Sempre estive, mesmo quando você esqueceu. Ele fechou os olhos e as lágrimas escorreram. Não por dor física, mas por tudo o que ele nunca conseguiu dizer com palavras. Ficamos ali em silêncio por um bom tempo. E naquele quarto branco de hospital, com cheiro de desinfetante e som de monitor cardíaco, eu senti que nosso reencontro não era mais um gesto. Era real. Era concreto. A ferida ainda existia, claro. Mas agora era uma cicatriz, não mais um corte aberto. No dia seguinte, ele recebeu alta. Voltamos para casa devagar. E naquele caminho, diferente do da ida, não falamos muito. Mas sabíamos. Sabíamos que algo importante tinha acontecido. Algo que selava a parte mais profunda da nossa história. De volta ao lar, ele passou alguns dias mais quieto, refletindo, ajudando a esposa com as crianças, me chamando para conversar à toa, sem assunto definido. E numa dessas tardes, ele me fez um pedido que me pegou de surpresa. Pai, o senhor me ensinaria a plantar? Ri na hora. Você, com essa mão fina de quem só mexe em celular? Ele riu também envergonhado, mas insistiu. Quero aprender. Quero ensinar para os meus filhos. Quero que eles saibam de onde vem a comida. Quero que eles saibam de onde vieram. Aquilo me emocionou, porque não era só sobre couve ou alface. Era sobre raiz, sobre origem, sobre reconexão. E ali, naquele quintal que já viu tanto da nossa história, peguei a enxada, entreguei para ele e comecei a ensinar. Como medir a distância entre os canteiros. Como deixar a terra mais solta. Como escolher a muda certa. Ele errava, sujava a roupa, reclamava das costas. Mas aprendia. E eu, por dentro, agradecia a Deus a cada movimento dele. Porque era como ver a vida voltar para o lugar certo. Como se finalmente ele tivesse entendido que ser homem não é ganhar aplauso em festa,
É saber reconhecer quem plantou antes de você. No fim da tarde, sentamos na sombra da goiabeira. As crianças brincavam com os passarinhos e a esposa dele preparava café com bolo na cozinha. Ele me olhou com olhos de gratidão e disse: Eu nunca pensei que fosse aprender tanto com o silêncio do Senhor. O Senhor não gritou, mas cada atitude sua falou mais alto do que qualquer bronca. Sorri, porque no fundo, era isso mesmo. Às vezes, os tijolos mais firmes são os que a gente assenta em silêncio. E enquanto o sol descia no horizonte e o cheiro de café fresco invadia o quintal, eu entendi que a vida, com todos os seus tropeços, ainda é capaz de reconstruir, desde que a gente esteja disposto a colocar a mão na terra, literalmente e por dentro. E naquela paz de fim de dia, soube que o que ainda viria pela frente não me assustava mais. Porque agora, eu não estava mais construindo sozinho. Alguns dias depois daquela tarde no quintal, enquanto eu limpava a varanda com uma velha vassoura de piaçava, meu neto mais novo apareceu com um caderno nas mãos. Trazia um sorriso tímido e os joelhos sujos de terra. Chegou perto, sem fazer alarde, e me disse: Vô, posso te mostrar uma coisa que eu escrevi? Assenti com a cabeça e sentei no banco. Ele se sentou ao meu lado, abriu o caderno e começou a ler com aquela voz infantil, tropeçando nas palavras, mas com brilho nos olhos. Era uma redação da escola. O tema era: Quem é o seu herói? E ali, naquele papel simples, com letra torta e rabiscos nas margens, ele escreveu que o herói dele era o avô que sabia fazer tudo com as mãos, que consertava a cerca, plantava o que a família comia e que, mesmo calado, ensinava mais do que muita gente falando o dia inteiro. Quando terminou, me olhou com orgulho, como quem espera a aprovação. Mas eu estava com a garganta travada. Não consegui dizer nada por um instante. Apenas segurei a mão dele e beijei o topo da cabeça, porque aquele gesto, aquele texto, dizia mais do que qualquer homenagem de adulto. Aquilo ali era puro. Era semente que nasceu no coração de uma criança. Depois que ele saiu correndo, voltei a olhar para o caderno. Pedi licença, copiei o texto em uma folha separada, dobrei com cuidado e guardei dentro da minha carteira, no lugar onde antes ficava a foto desbotada da minha esposa. Não porque ela saiu dali, mas porque agora, ao lado dela, existia um novo tipo de esperança. Um novo começo. Era como se aquela redação fosse a prova de que, mesmo sem pedir, eu estava deixando um legado. E que meu silêncio, minha luta, minha história estavam sendo vistas, enfim, pelos olhos certos. Na semana seguinte, meu filho apareceu em casa com uma caixa nas mãos. Disse que queria me mostrar algo. Fiquei desconfiado, mas ele insistiu. Sentamos na cozinha e ele colocou a caixa sobre a mesa. Dentro dela havia uma pasta antiga com documentos, fotos e recortes de jornal. Eram coisas minhas, coisas que ele tinha guardado sem eu saber. Havia uma matéria de jornal da época em que eu e outros pedreiros nos reunimos para construir, em mutirão, uma creche comunitária. A matéria trazia uma foto minha, com boné surrado, segurando uma criança no colo. Aquilo me pegou em cheio. Eu nem lembrava que aquela foto existia. E então ele disse: Eu lembro desse dia. Eu estava lá. E mesmo sendo pequeno, lembro que o senhor parecia gigante para mim. Olhei para ele sem dizer nada. Ele continuou. Disse que passou boa parte da vida tentando fugir da minha sombra, porque achava que precisava provar algo para todo mundo. Mas agora percebia que não havia honra nenhuma em tentar apagar de onde se veio, e que o maior orgulho da vida dele era ser meu filho. Depois daquilo, fomos juntos até o quartinho dos fundos onde eu guardava minhas ferramentas. Ele passou a mão pelos cabos de madeira, pelos martelos, pelas trenas antigas, como quem visitava um museu particular. Pediu para aprender a usar cada uma. E aos poucos, começamos uma rotina nossa. Aos sábados, ele vinha até minha casa e a gente construía pequenas coisas juntos. Uma prateleira, um suporte para o tanque, uma cadeira nova para o quintal. Mas o que a gente estava mesmo construindo não dava para ver. Era relação. Era presença. Era perdão que não precisava mais de explicação. Em uma dessas manhãs, enquanto lixávamos uma madeira,
Ele perguntou algo que eu nunca esperei ouvir. Pai, o senhor ainda pensa em vender esse terreno? Parei o que estava fazendo, olhei para ele e disse: pensei, mas hoje, não. Ele assentiu em silêncio. E então completou: se um dia o senhor não estiver mais aqui, quero que a gente continue cuidando disso como o senhor cuidou. Quero que esse lugar conte sua história. Aquilo me emocionou. Porque por muito tempo achei que depois da minha partida, tudo o que construí seria esquecido. Mas agora, percebia que havia eco, e que esse eco começava a se espalhar nas paredes, nos olhos dos netos, no jeito como meu filho agora caminhava pela casa. Naquela noite, fui até o canto da sala e tirei da parede a foto que Mauro me trouxe dias atrás. A mesma em que eu aparecia sorrindo no meio de uma construção. Coloquei em uma moldura nova, mais bonita, e a pendurei bem na entrada da minha casa. Não para mostrar para visitas, mas para lembrar a mim mesmo que aquilo tudo valeu a pena. Que cada calo, cada humilhação, cada silêncio estavam agora sendo transformados em algo maior. E que mesmo sem medalhas ou discursos, eu tinha vencido. E enquanto terminava de colocar o prego na parede, ouvi lá fora a voz dos meus netos brincando, a risada da minha nora chamando eles para dentro, e o som dos passos do meu filho vindo em direção à porta. E naquele instante, me dei conta de que o que eu construí resistiu. Não com cimento e areia, mas com memória. E com o tipo de amor que não se compra, que não se obriga, que se planta e se rega todos os dias. Na manhã do meu aniversário, acordei sem pressa. O relógio marcava quase 7 horas, e o sol já entrava filtrado pelas frestas da janela, desenhando linhas de luz no chão de cimento queimado. Me levantei devagar, com o corpo denunciando os anos, mas com a alma leve como há muito tempo eu não sentia. Vesti a camisa xadrez que ela mais gostava, mesmo que ela não estivesse mais aqui para ver, e calcei o chinelo surrado, aquele que carrega mais história do que sola. Na cozinha, preparei o café como sempre fiz, com o pó medido no olho e a chaleira velha que ainda apita baixinho quando a água ferve. Sentei à mesa e tomei o primeiro gole olhando para o quintal, onde as folhas dançavam com o vento manso. Ali, sozinho e em silêncio, percebi que eu não precisava mais de barulho para me sentir vivo. Ao meio-dia, meu filho chegou com os meninos correndo ao redor e uma caixa de papelão coberta por um pano branco. Disse que queria fazer uma coisa diferente esse ano. Eu não esperava nada. Aprendi, com o tempo, que quem espera muito dos outros se machuca à toa. Mas quando ele tirou o pano e revelou uma maquete feita de madeira, meus olhos demoraram a entender. Era minha casa, não essa que eu moro hoje, mas a primeira. Aquela de chão de terra batida, parede de tábua e telhado de zinco. Tinha até o fogão de lenha feito com caixinhas e um pedacinho de algodão fazendo fumaça. Ele disse que fez tudo com os meninos durante 2 semanas, escondido, como forma de me agradecer. Não pelo que eu dei, mas pelo que eu aguentei. E naquele instante, eu senti que o perdão, aquele completo, silencioso e sem ponto final, tinha finalmente chegado. Não foi dito com palavras, mas estava ali, esculpido em cada pedaço de madeira colado com cola branca e amor de filho. Sentamos todos juntos na mesa grande do quintal. A comida era simples, mas feita com cuidado. Arroz, feijão, frango assado e salada da horta. Nada de exageros, só o necessário. No meio da refeição, meu neto mais velho pediu silêncio e leu um texto que escreveu com a ajuda da professora. Falava sobre o valor das raízes e como as árvores mais altas são sustentadas por raízes invisíveis, mas essenciais. Disse que o avô dele era essa raiz, e que ele queria ser um dia, pelo menos metade do que eu fui. Eu tentei segurar a emoção, mas a lágrima desceu. Não porque eu era fraco, mas porque ser reconhecido em vida é um milagre que nem todo mundo tem a sorte de viver. Depois do almoço, enquanto os outros limpavam a mesa e as crianças corriam com os pratos de sobremesa nas mãos, meu filho sentou ao meu lado na sombra da goiabeira e disse: "Pai, o senhor me perdoa por tudo?" Eu olhei para ele com um meio sorriso, segurei a mão dele com firmeza
E respondi: já perdoei no dia em que você entendeu o que me custou ficar calado. Ele assentiu com os olhos molhados e ficou ali comigo sem dizer mais nada. Porque tem momentos que não precisam de conversa. Precisam só de presença. Quando a tarde caiu e o céu começou a se tingir de laranja, cada um foi voltando para dentro. Fiquei ali mais um tempo, sozinho, olhando o quintal, o rastro dos netos na terra, a marca do copo de suco na mesa e o pano de prato esquecido sobre o varal. Era tudo simples, mas era tudo meu. E mais importante, era tudo de verdade. Na vida aprendi que o que a gente constrói com as próprias mãos ninguém apaga. Podem tentar diminuir, ignorar, esconder. Mas uma fundação firme resiste até ao silêncio dos filhos. Hoje, eu olho para trás e não vejo uma vida perfeita. Vejo uma vida de luta, de tropeço, de noites em claro, mas também vejo vitória. Porque no fim meu filho voltou, não por culpa, mas por amor. E esse tipo de volta é mais bonito que qualquer festa. Se você ouviu essa história até aqui, do fundo do meu coração, eu agradeço. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é ser escutado. E se em algum momento da sua vida você se sentiu esquecido, desrespeitado ou invisível, saiba que tem força dentro de você para continuar. O tempo ensina, a dor lapida, e a dignidade, essa ninguém tira. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história. Porque tem avô nesse mundo que vale mais do que ouro, e que merece ser lembrado. Antes que seja tarde. Miserável. Foi essa a palavra que meu filho usou para me afastar do próprio casamento. Me olhou com desprezo, na frente da noiva e dos sogros, e disse: some daqui, você não vai estragar o dia mais importante da minha vida. Eu só tinha perguntado se ele queria que eu fosse com terno ou de paletó. Em vez de convite, ganhei humilhação. Henrique Duarte. Esse é o meu nome. 72 anos. Aposentado da Receita Federal. Viúvo. Vivi uma vida digna, simples, sem nunca dever nada a ninguém. Nunca fui pobre. Mas nunca fui de ostentar também. Sempre preferi economizar, viver com discrição, cuidar das minhas contas e manter distância de vaidade. Talvez por isso o Marcelo, meu único filho, tenha crescido com vergonha de mim. Ele queria um pai de novela. E eu era só um homem comum. Um homem que lutou a vida toda para dar a ele uma educação que nem eu tive. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Naquela semana tudo começou a desmoronar dentro de mim. E eu nem chorei, nem briguei. Só senti um silêncio por dentro. Como se algo tivesse morrido ali mesmo, na porta daquele buffet onde ele ensaiava o casamento. Ele me viu chegando de camisa social e sapato lustrado, com os cabelos penteados para o lado, e achou que aquilo bastava para me expulsar. Como se minha presença fosse um incômodo, um erro. Só não sabia que o destino me reservaria uma resposta. Daquelas que a gente não precisa gritar. Só falar com calma, olhando nos olhos e dizendo: o miserável venceu. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei no ensaio do casamento com as melhores intenções. Levei até uma gravata azul marinho que eu usava em solenidades da Receita. Marcelo sempre foi frio comigo, mas naquele dia parecia especialmente cruel. Ele nem quis ouvir. Só me mediu de cima a baixo e disse, com a maior naturalidade do mundo, que aquele casamento era para outro tipo de gente. Que minha aparência não combinava com a festa, com os convidados, com a imagem que ele queria passar. A noiva, ao lado, sorriu de canto de boca. O sogro, que é dono de construtora, virou o rosto. Eu fiquei ali, parado, sem chão, com a gravata na mão, e o coração em pedaços. A verdade é que o Marcelo nunca suportou a ideia de ter um pai simples. Ele queria um executivo de gravata, um empresário de renome. Cresceu rodeado pelos filhos de gente rica e aos poucos foi criando essa ilusão de que eu era um peso, um entrave.
Quando ele entrou na faculdade particular, eu me matei de trabalhar para pagar. E nunca deixei ele saber dos cortes que tive que fazer para isso. Vendi meu carro. Pegava 2 ônibus para ir ao mercado. Nunca pedi nada em troca. Só queria o mínimo de gratidão. Mas ao longo dos anos fui percebendo que ele nunca me enxergou como um homem de valor. Só como um velho empoeirado do passado. Depois daquele dia no ensaio, voltei para casa em silêncio. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para o nada por horas. Nem liguei a TV, nem fui dormir. Só sentei ali e fiquei lembrando de tudo o que eu já tinha feito por ele. Lembrei do dia que ele caiu de bicicleta e eu corri com ele no colo até o hospital. Lembrei de quando ele perdeu o emprego e eu banquei o aluguel dele por 6 meses. Lembrei das vezes em que ele me pedia conselhos, mesmo fingindo que sabia de tudo. E agora, ele tinha me chamado de miserável, como se eu não fosse nada, como se eu nunca tivesse sido pai. No dia seguinte, uma vizinha me chamou para tomar um café. Ela sabia que eu jogava na loteria toda semana. Era um hábito antigo. Nada demais, só um joguinho de esperança, mais pela diversão do que por qualquer outra coisa. Quando abri o bilhete com ela ali na cozinha, eu fiquei em silêncio. Olhei os números, 1, 2, 3 vezes, e ali estava, 30 milhões de reais. 30 milhões. Eu não gritei, não pulei, não corri, só respirei fundo. E pensei, tá aí, Marcelo, o miserável agora tem 30 milhões. Foi nesse exato momento que eu soube o que fazer. Eu não ia sumir. Ainda não. Antes eu precisava olhar meu filho nos olhos. Só uma última vez. E foi exatamente o que eu fiz. Na manhã seguinte, eu vesti a mesma camisa que ele achou simples demais para o casamento. A mesma calça social que já tinha seus anos, mas que sempre me serviu bem. Calcei meu sapato engraxado com cuidado, penteei o cabelo para o lado como fazia nos tempos de farda, e respirei fundo. Peguei o carro, meu velho sedã que ele tanto zombava, e fui até o local do ensaio final da cerimônia. Não avisei ninguém. Não mandei mensagem. Só fui. Porque quando a vida te dá uma resposta dessas, você não precisa de plateia. Basta estar presente e deixar a verdade fazer o serviço. Ele estava lá, no meio da equipe de decoração, dando ordens, nervoso com o atraso da banda, reclamando das flores. Um figurante principal no próprio teatro de aparências. Quando me viu chegando, congelou. A noiva segurou o braço dele, perguntando o que eu estava fazendo ali. O sogro, mais arrogante que nunca, virou o rosto. E eu continuei andando. Devagar, sem pressa. Até parar bem na frente dele. Havia um silêncio ao redor. Gente observando. Mas ninguém entendia o que estava prestes a acontecer. Vim aqui só para te dar uma notícia, Marcelo. Falei com voz firme, sem levantar o tom. Sabe o miserável que você mandou sumir? Pois é, ganhou 30 milhões ontem. 30 milhões de reais. Ele ficou branco. Tentou sorrir de nervoso. Olhou para os lados como se fosse uma piada. Mas eu não estava sorrindo. E aí continuei. Não vim te oferecer nada. Nem parabéns. Nem convite para nada. Só vim dizer que o miserável venceu. E que agora ele é livre. Dei as costas. E fui embora, sem esperar resposta, porque eu não precisava. A resposta já estava dada. Em cada passo que eu dava de volta para o carro, eu sentia um peso saindo das costas, como se cada humilhação tivesse ficado ali, naquele gramado falso, entre os arranjos de flores brancas e as cadeiras de plástico dourado. Voltei para casa com uma certeza no peito. Eu não devia mais nada a ninguém. Naquela tarde, comecei os trâmites. Liguei para o meu advogado de confiança. Um amigo antigo dos tempos de auditoria, que hoje trabalha com patrimônio internacional. Contei o que tinha acontecido, pedi descrição e comecei a planejar o que viria a seguir. Eu não queria apenas sair do país. Eu queria recomeçar em paz, longe de qualquer laço que me mantivesse preso àquela história de desprezo. Nos dias que seguiram, comprei passagens, vendi o carro, fechei contas, tranquei o apartamento alugado onde morava há anos e deixei tudo limpo. Até as cartas de correspondência encaminhei para a casa de uma amiga para que ninguém soubesse meu novo paradeiro. Com o dinheiro na conta, muito bem protegido e distribuído em aplicações inteligentes,
Comecei a pesquisar vilarejos na Europa. E foi assim que encontrei uma pequena cidade suíça, cercada de montanhas, com vista para o lago, silenciosa, limpa, onde a solidão não machucava. Ela curava. Antes de ir embora de vez, escrevi apenas uma carta. 2 linhas, dobradas num envelope sem remetente. Deixei na caixa de correio da casa do Marcelo, na madrugada do dia anterior ao casamento. Escrevi: o miserável venceu e foi viver. Agora, some você da minha vida. No aeroporto, ninguém me reconheceu. Camisa bege, casaco discreto, mala de mão. Um senhor qualquer entre tantos. Mas ali dentro, um homem finalmente em paz. O que eu não sabia é que aquela história ainda estava longe de terminar. A Suíça me recebeu com o tipo de silêncio que não dói. Aquele silêncio que acolhe, que cura, que sussurra no ouvido da gente que o mundo não acabou. Era começo de outono, e eu lembro bem da primeira manhã ali. As folhas caídas no chão como se o tempo tivesse pintado cada uma à mão, os pinheiros balançando com o vento gelado, e um cheiro constante de madeira, de pão fresco e de terra molhada. O céu era de um cinza bonito, nada triste. Era como se ele dissesse: descansa, Henrique, agora você pode. E eu descansei. Pela primeira vez em anos, eu senti que meu corpo e minha alma estavam no mesmo lugar. Cheguei com uma mala só. Uma. Sem roupas de luxo, sem joias, sem lembranças do Brasil. Eu só trouxe o essencial e uma pasta com documentos. Porque mesmo ferido, meu lado organizado continuava vivo. Meu dinheiro estava muito bem guardado, dividido entre investimentos seguros e fundos internacionais, todos orientados por um amigo dos tempos de Receita que agora fazia fortuna assessorando gente como eu, discretos, solitários e cansados de ser ignorados. A casa que aluguei era pequena, de madeira escura, com janelas amplas e uma varanda com vista para as montanhas. Parecia coisa de filme. Era aconchegante, com cheiro de história, e cada detalhe ali parecia ter sido escolhido para me fazer lembrar que o mundo ainda tinha espaço para mim. Depois de alguns dias, sem pressa, comecei a procurar algo maior. Eu não precisava de luxo, mas pela primeira vez queria espaço. Queria caminhar dentro da minha própria casa sem me esbarrar nos fantasmas que vieram comigo. Foi assim que encontrei uma mansão antiga na beira do Lago Le Mans, isolada, com lareira, biblioteca, jardim e uma longa escadaria de pedra. Comprei à vista, sem alarde. Quando assinei os papéis e as chaves pousaram na minha mão, senti um nó na garganta. Aquela casa era minha, e ninguém poderia me expulsar. Nos primeiros dias, dormi como não dormia há décadas. O colchão macio parecia me abraçar, e o silêncio me embalava como um velho amigo. Nada de barulho de carros, de gente gritando, de lembranças batendo na porta. Só o vento, os sinos das igrejas ao longe e o som das folhas dançando do lado de fora. O café da manhã era meu momento preferido. Pão quente, queijo suíço, chá escuro e o jornal local que eu lia devagar, ainda tropeçando nas palavras em francês, mas gostando da sensação de reaprender. Comecei a escrever. Muito. Em cadernos antigos que trouxe escondidos na mala, comecei a registrar memórias, pensamentos soltos, reflexões. Às vezes escrevia para mim mesmo. Outras vezes, escrevia como se estivesse falando com a minha esposa falecida. Era meu jeito de organizar o caos, de dar nome às dores. Cada página preenchida era uma parte da alma que se libertava. Não escrevia com pressa, nem com objetivo. Só deixava sair. Andar pela vila era um prazer novo. As pessoas não sabiam quem eu era. Eu era só o estrangeiro de cabelo branco que comprava maçãs na feira e gostava de olhar vitrine de padaria. Conheci a senhora que cuidava das flores da praça. Seu nome era Bernadette, e ela falava devagar comigo, com carinho. Havia também Paul, um rapaz que vendia queijos frescos e sempre sorria mesmo nos dias frios. E o padeiro René, que às vezes me oferecia um pãozinho de graça dizendo: "Esse é do dia, Monsieur Duarte." Nenhum deles me perguntava de onde eu vinha. E isso era um alívio. Ninguém queria saber da minha dor. E era disso que eu precisava. Paz sem perguntas. Mas à noite, o passado ainda se sentava ao meu lado.
Eu tinha sonhos, alguns bons, outros nem tanto. Sonhava com a infância do Marcelo, ele pequeno, subindo no meu colo, comendo maçã fatiada na frente da televisão. Depois, acordava com o Marcelo adulto me chamando de miserável, mandando eu sumir. Era um contraste que rasgava por dentro. Eu ia até a varanda, enrolava o cobertor nos ombros e ficava olhando o lago. As águas calmas me diziam que eu tinha feito a escolha certa. Eu não fugi. Eu me salvei. E isso, para mim, já era tudo. Depois de algumas semanas, resolvi organizar minha nova vida. Liguei para o escritório do meu advogado no Brasil, pedi para encerrar contas, vender o carro que deixei na garagem e transferir todos os bens móveis para uma holding que ele mesmo criou. Tudo sob outro nome. Até o CPF cancelamos de vários cadastros comerciais. Eu não queria mais rastros. Apenas deixei uma procuração para um cartório do interior do Rio e pedi a um ex-colega de Receita para cuidar do resto. Com o tempo, ninguém mais saberia onde eu estava. E essa era a ideia. Eu só deixei um rastro, um caderno. Escrevi tudo nele. Não como um testamento, mas como um livro de memórias. Contava desde meu primeiro emprego como professor substituto, passando pelo concurso público que mudou minha vida, até o nascimento do Marcelo e a morte da minha esposa. Escrevi tudo com calma, com verdade. Não omiti minhas falhas. Mas também não escondi a dor. A cada capítulo, eu dizia a mim mesmo: você existiu, Henrique. Você foi pai. Você foi homem. E agora, você é livre. Foi numa tarde fria, com o céu começando a se esconder atrás de nuvens baixas, que o interfone tocou. Estranhei. Quase ninguém vinha até ali. Fui atender, e a voz disse: entrega para Monsieur Duarte. Perguntei quem era. Só repetiu: entrega, senhor. Desci devagar. E quando abri a porta, um jovem rapaz de cachecol vermelho me entregou um arranjo de flores. Rosas brancas, lavanda e folhas secas amarradas com um laço dourado. Era bonito, elegante. E havia um papel dobrado dentro de um envelope bege, sem nome de remetente. Fechei a porta, levei aquilo até a sala e sentei no sofá. O coração acelerado, as mãos firmes, mas inquietas. Abri o envelope. Era uma folha só, escrita à mão. Letras grandes, quase infantis. E só dizia: se ainda existe uma chance, me diga onde eu errei. Nenhuma assinatura, nenhum nome. Mas eu reconheci a caligrafia. Marcelo. Eu fiquei olhando aquela carta por longos minutos. Não havia assinatura, mas o peso das palavras caía como uma pedra no meio da sala. Se ainda existe uma chance, me diga onde eu errei. Não era uma pergunta. Era uma súplica disfarçada. A letra tremida, cheia de curvas mal desenhadas, era do Marcelo, sem dúvida. Reconheceria aquela caligrafia de adulto mimado em qualquer lugar. E foi aí que a sensação veio, não de vingança, nem de orgulho, mas de náusea. Uma coisa amarga subindo pela garganta, não por querer revidar, mas por perceber o quanto ele só olhava para o próprio umbigo até na hora de se desculpar. Me diga onde eu errei. Como se a culpa de tudo fosse uma equação mal resolvida entre nós dois. Como se eu tivesse alguma obrigação de ensinar um homem crescido que pai não é descartável, que respeito não se condiciona à conta bancária, que você não chama o próprio pai de miserável na semana do seu casamento só porque ele não usa relógio de grife. Fiquei ali, em silêncio, a carta sobre a mesa, a lareira acesa, a chuva começando a riscar as janelas da sala. E, por um instante, me vi falando com a minha mulher. Ela já se foi há tantos anos, mas naquele momento, parecia que ela estava ali, sentada na poltrona do lado, ouvindo meu desabafo. Você teria chorado, Marta? Eu disse em voz baixa. Você teria segurado minha mão, me olhado com aqueles olhos calmos e dito: Henrique, deixa passar, ele vai entender com o tempo. Mas o tempo passou, e ele não entendeu. Levantei da poltrona, caminhei até a biblioteca da casa. Sentei diante da escrivaninha com a carta ainda na mão. Quis escrever de volta. Pensei em rabiscar uma resposta, algo duro como: você errou no dia que me mandou embora. Ou talvez algo mais frio: agora não importa mais. Mas as palavras não vinham. Tudo parecia pequeno diante do que eu vivi. Porque o que doeu não foi só o que ele disse.
Foi o que ele escolheu fazer com o silêncio que veio depois. Em nenhum momento ele ligou. Não perguntou se eu estava vivo, se precisava de algo, se ainda respirava. E agora, depois de saber que ganhei na loteria, me envia flores e uma pergunta egoísta? Naquela noite, deixei o envelope sobre a lareira e fui dormir. Mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, tentando lembrar quando foi que começamos a nos perder. Ele era um menino doce, tinha medo de trovão e corria para o meu colo. Desenhava casinhas e dizia que um dia construiria uma para mim. Me chamava de herói quando eu consertava qualquer coisa. E foi exatamente aí que doeu, porque aquilo existiu. Eu não inventei. Eu não fui um pai ausente. Eu estive presente. Eu dei tudo de mim. E mesmo assim, não foi suficiente. Na manhã seguinte, tomei café olhando o lago. Havia neblina cobrindo a água e o frio cortava os dedos, mas eu fiquei ali. Não queria pensar. Só queria sentir. Senti saudade. Não dele, mas de mim. Do homem que acreditava que ser pai era o bastante. Do homem que vibrava com cada conquista do filho, mesmo não sendo convidado para nenhuma celebração. Eu era aquele pai que esperava do lado de fora da formatura, que pagava a faculdade, mas assistia pela televisão, que dava carro usado enquanto o sogro dava viagens para a Europa. E mesmo assim, eu sorria, eu vibrava, porque meu amor nunca foi condicional. O dele sempre foi. Voltei para a sala, olhei a carta de novo, respirei fundo, pensei em rasgar, pensei em responder. Pensei em devolver pelo correio com uma nota de 50 dentro, só para ser irônico, mas não fiz nada. Em vez disso, fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo. Tirei o caderno onde vinha escrevendo tudo desde que cheguei. Li algumas páginas. Em uma delas havia um trecho que dizia: um dia ele vai olhar para trás e perceber que não perdeu um pai. Perdeu a chance de ter um homem digno do lado. Fechei o caderno. Peguei o envelope e joguei no fogo. Vi as chamas subirem devagar, comendo cada pedaço de papel bege, até que tudo virou cinza. E aí, fui até o piano da sala, sentei e deixei meus dedos correrem pelas teclas como se estivessem desabafando por mim. Toquei uma música que nem sei o nome, só fui deixando sair. Era meu jeito de enterrar aquela carta sem precisar dizer nada. Porque no fundo, ele não merecia resposta. Ele não queria saber onde errou. Ele queria se livrar da culpa. E isso eu não ia entregar de bandeja. Mas a vida tem um jeito curioso de cutucar a gente. Porque 2 dias depois, um carro preto estacionou na frente da casa. E dele desceu alguém que eu não esperava ver tão cedo. Não era meu filho. Era alguém que sabia demais sobre mim. Eu vi o carro preto estacionar pela janela da biblioteca. Era cedo, umas 8:30 da manhã. O céu ainda carregava a neblina da madrugada e o silêncio da rua só foi quebrado pelo som sutil da porta sendo fechada com cuidado. Um homem de paletó cinza escuro desceu com um envelope na mão e um olhar que não me era estranho. Ele caminhava devagar, como quem sabe que está pisando num território delicado. Não hesitei. Fui até a porta, abri com firmeza e fiquei parado ali, esperando que ele dissesse algo. Ele tirou o chapéu, inclinou a cabeça num gesto educado e disse: Monsieur Henrique Duarte. Assenti com um movimento sutil. O homem então se apresentou. Meu nome é Arthur. Sou advogado de um escritório que representa interesses da família de seu filho. Por dentro, algo em mim riu, mas por fora, permaneci impassível. Apontei com a cabeça para a sala e disse: Entre, mas espero que não tenha vindo com discurso de reconciliação, porque não há mais palco para isso aqui. Ele entrou com respeito, olhou ao redor com discreta curiosidade, mas sem invadir o espaço. Sentou-se na poltrona de couro diante da lareira, enquanto eu servi 2 cafés. Coloquei a xícara na mesa entre nós e esperei. Vou ser direto, ele começou. Seu filho Marcelo está em dificuldades, não financeiras, ainda não, mas emocionais, jurídicas e familiares. O casamento não durou nem 1 mês. Ele foi abandonado pela esposa após um escândalo envolvendo o sogro e algumas denúncias de desvio em licitações.
Eu não disse nada. Apenas bebi um gole do café, mantendo o olhar fixo no dele. Recebi ordens apenas para entregar isso, disse Arthur, estendendo o envelope. Mas confesso que aceitei essa entrega porque eu também sou filho de alguém que me deu mais do que dinheiro. E entendo sua decisão de desaparecer. Peguei o envelope. Estava lacrado com meu nome completo escrito à mão. A letra era a mesma da primeira carta, mas mais firme. Ainda assim, deixei o envelope sobre a mesa, sem abrir. Diga ao Marcelo, respondi, que o homem que ele chamou de miserável não se alimenta de esmolas emocionais, e que o tempo não volta. A palavra dita não se apaga com flores nem com arrependimento. Mas agradeça por mim, por finalmente ter admitido a ruína. O advogado assentiu. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele tomou um último gole de café, se levantou e disse: Se me permite um comentário, o senhor venceu, mas não deixe a vitória virar prisão. Fechei a porta atrás dele e fiquei com essa frase martelando na cabeça. Vencer. Eu venci. Ganhar dinheiro não é vencer. Sumir não é vencer. Talvez manter a dignidade seja. E essa eu lutei para manter desde o primeiro dia em que fui chamado de miserável. Voltei para a sala. O envelope ainda estava ali, fechado, pesado. Carregava mais do que papel. Carregava expectativas. Talvez até um pedido de ajuda. Mas eu não estava pronto para abrir. Ainda não. Preferi sair de casa. Coloquei o casaco grosso, peguei o chapéu e caminhei até o vilarejo. Precisava ver gente comum. Precisava lembrar que havia vida além do sobrenome Duarte. No caminho, passei pela banca do Paul. Ele me cumprimentou com um sorriso sincero. A Bernadette acenou de longe. Entrei na padaria do René, pedi o de sempre. Sentei à mesa perto da janela e fiquei olhando o movimento da rua. Turistas, casais, crianças com cachecóis coloridos. Todo mundo vivendo sem saber que ali, do outro lado do vidro, havia um pai que teve tudo e perdeu o que nunca imaginou, o respeito do próprio sangue. Quando voltei para casa, já era quase noite. O envelope continuava lá, intocado. Mas algo dentro de mim havia mudado. Sentei diante da lareira, segurei o envelope com as duas mãos e disse em voz baixa: Marta, se você estivesse aqui, abriria por mim? Fechei os olhos, respirei fundo e rompi o lacre. Lá dentro, uma carta com mais de uma página. A letra firme e alinhada começava com pai. E pela primeira vez em anos, Marcelo me chamava assim. Mas antes de continuar a leitura, eu precisei parar, porque o primeiro parágrafo dizia algo que eu jamais imaginei ouvir da boca dele. Pai, se você está lendo isso, então ao menos me escutou. E isso já vale mais do que qualquer coisa que eu esperava. Essas foram as primeiras palavras, e elas me desmontaram por dentro. Porque eu não sabia mais como era ser chamado assim. Pai. Depois de tudo o que vivi, depois de ter sido descartado como se não valesse um centavo, ouvir de novo essa palavra me cortou como faca. Mas continuei, porque algo naquela letra parecia menos arrogante, mais humana, talvez pela primeira vez. Eu fui um covarde, eu sei disso. Passei a vida tentando ser alguém que eu não era, tentando me encaixar numa família que nunca me aceitou de verdade. O casamento com a Helena foi um erro, pai. Um erro desde o começo. Ela só se casou comigo porque o pai dela queria unir negócios. E eu aceitei isso como se fosse amor. Como se fosse o caminho para finalmente me livrar da vergonha de ter vindo de onde vim. Eu parei por um momento. Fechei os olhos. Lembrei do rosto dela. A frieza. O riso debochado quando ele me mandou embora. Ela nunca me olhou como um ser humano. Para ela, eu era o velho esquisito de camisa barata. E agora, lendo aquelas palavras, tudo fazia sentido. Marcelo havia se tornado um boneco, uma marionete da família rica. E para entrar naquela vitrine de cristal, precisou esconder tudo o que havia de verdadeiro nele, inclusive o pai. Eu passei anos fingindo que era alguém melhor. Escondia a origem. Dizia que você era distante, que morava longe, que tinha morrido. Tudo para evitar perguntas. E cada mentira dessas me corroía por dentro. Mas eu dizia para mim mesmo, é só até eu subir na vida,
Depois eu cuido do meu pai. Só que eu nunca cuidei. E quando você apareceu no ensaio, eu gelei. Porque a verdade estava ali, e eu me apavorei. Eu respirei fundo, porque doía. Mesmo com as palavras mais suaves, a dor voltava como punhal. Porque agora, tudo o que ele estava dizendo era o que eu já sabia. Só que agora em voz alta. Pai, você nunca foi miserável. Eu fui. Miserável de alma, de caráter, de coragem. E agora, eu estou só. A Helena foi embora. O sogro está envolvido num escândalo que pode me levar junto. E as pessoas que riam comigo desapareceram. Sabe o que eu tenho hoje? Uma casa vazia. E um arrependimento que me acorda de madrugada. Eu fechei os olhos. Pensei em Marta. Pensei no que ela diria. Ela era mais doce, mais compassiva. Talvez dissesse: ele está sofrendo, Henrique. Vai até ele. Mas eu não sou Marta. Eu sou o homem que foi expulso com desprezo. O homem que ouviu a palavra some, como se fosse lixo. O homem que viveu 3 décadas dando tudo, para ser tratado como nada. A carta seguia. Eu não peço perdão. Não porque não quero, mas porque não tenho direito. Só peço que, se algum dia eu puder te ver de novo, mesmo que seja de longe como um estranho, que eu possa te olhar e saber que você está bem, que venceu, que seguiu. Ali, eu parei. Não terminei de ler. Dobrei a carta com calma. Guardei no caderno onde venho escrevendo minha própria história. Não porque ele merecesse, mas porque ela agora fazia parte da minha história também. E mesmo que eu não queira, não dá para apagar completamente quem a gente colocou no mundo. Naquela noite, sentei na varanda. O lago dormia calmo. As luzes das casas ao longe tremulavam como velas. E ali, sozinho com minha consciência, eu falei em voz alta: eu não sou miserável, eu sou inteiro. E quem souber disso, vai ter que lidar com o peso dessa verdade. No dia seguinte recebi outra visita. Um envelope simples, entregue por correio internacional. Endereço escrito à mão, carimbo de São Paulo. Era do cartório onde eu havia deixado todos os meus documentos. Abri curioso, dentro, uma nota fiscal. E um recibo com a assinatura do Marcelo. Ele havia transferido para meu nome um imóvel que estava no nome dele, uma casa, a mesma onde eu morei com Marta por quase 30 anos. A casa que vendi para pagar a faculdade dele e que ele recomprou, em silêncio. Mas agora, ele me devolvia, sem uma palavra, sem esperar resposta. E era justamente isso que mais doía. Fiquei com aquele recibo nas mãos por um bom tempo. A assinatura era inconfundível. O número do cartório, verdadeiro. Tudo estava ali. Minha antiga casa. Aquela onde Marta e eu criamos o Marcelo. Agora de volta ao meu nome. Nenhuma carta, nenhum bilhete. Só o silêncio de um gesto. Um gesto que gritava arrependimento, mas também culpa. Uma tentativa de apagar as marcas com um papel carimbado. Como se aquele tijolo de concreto e saudade pudesse consertar a fratura aberta com uma única palavra. Miserável. Era estranho, porque por fora eu estava calmo, mas por dentro uma confusão se formava. Não era raiva, não era emoção, era incômodo. Aquele tipo de sensação que a gente tem quando vê algo fora do lugar. Como se o Marcelo estivesse tentando devolver uma história que ele mesmo rasgou em público, agora dobrada e passada a ferro. Mas eu não queria a casa. Não por orgulho, mas porque eu já tinha partido. Aquela casa era feita de lembranças, de risos, de cafés com pão na chapa, de Natal com Marta costurando as fitas do guardanapo. Aquela casa já não era mais minha. Ela morava num tempo que não volta. Mesmo assim, naquela tarde, liguei para o escritório do meu advogado. Confirmei os dados, pedi que averiguassem tudo. E em menos de 24 horas, estava lá. Escritura em meu nome. Transferência feita legalmente. Um presente, ou talvez uma tentativa de redenção. Mas eu não queria redenção. Queria paz. Fechei os olhos e me lembrei do último dia naquela casa. Tinha sido uma manhã nublada. Marta já não estava mais ali. Eu vendi o imóvel para bancar o curso de medicina que o Marcelo queria largar, mas acabou trocando por administração. Lembro de ter passado a mão pelas paredes da sala antes de sair.
Senti o cheiro do piso de madeira antiga, do armário embutido, das cortinas que ela escolheu. Era mais que uma casa. Era um retrato da nossa luta. E agora, ele me devolvia isso como se fosse um pedido de desculpa. Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. Caminhava pelas trilhas da vila, tomava café na varanda, lia jornal, mas a imagem da casa não saía da minha mente. Resolvi pegar o carro e ir até Genebra, comprar alguns livros e espairecer. Na livraria, peguei um título chamado O que Deixamos para Trás. Um romance sobre um homem que fugia de sua cidade natal e só anos depois voltava para consertar o que havia quebrado. Me senti observado lendo aquilo, como se o livro tivesse me escolhido. Comprei, trouxe para casa e passei 2 dias inteiros devorando cada página. Na terceira noite, acordei no meio da madrugada. Tive um sonho estranho. Estava sentado no sofá da antiga sala, com Marta me olhando em silêncio. Ela não dizia nada, só me olhava, nos olhos, sem julgamento. Só com aquele olhar dela que dizia tudo. Acordei suado, coração disparado. Fui até a lareira, reacendi o fogo. Sentei na poltrona e fiquei encarando a chama. Ali no silêncio, algo me atravessou. Talvez não fosse sobre o Marcelo. Talvez fosse sobre mim. Sobre minha dificuldade em fechar ciclos. Em aceitar que mesmo uma cicatriz pode ser respeitada sem precisar ser tocada de novo. Peguei o caderno. Escrevi. O Marcelo me devolveu a casa. Mas o tempo, esse não se devolve. A dor vivida não se reembolsa. Eu não quero a casa de volta. Quero que ele entenda que o que ele tirou nunca foi o concreto. Foi a honra. 2 dias depois, entrei em contato com um corretor de confiança do Brasil. Pedi que colocasse o imóvel à venda. Mas com uma condição. Todo o valor da venda seria doado a uma instituição que cuidava de pais idosos abandonados. Pedi sigilo. Nada no nome do Marcelo. Nenhuma divulgação pública. A única coisa que deixei foi um recado, entregue pessoalmente por Arthur, o advogado. A casa voltou para mim. E eu devolvi ao mundo. Porque casa não se devolve, se constrói. E você, Marcelo, ainda tem muito a reconstruir. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez desde que recebi a carta, senti que tinha feito o certo. Não por ele, mas por mim. Porque a justiça emocional que eu precisava não vinha de um imóvel. Vinha da consciência tranquila de que eu não fui o miserável. Nunca fui. Fui pai. E fui digno. Mas o mundo... o mundo ainda tinha mais uma peça para mover. Na semana seguinte, uma ligação inesperada me acordou às 6h40 da manhã. Era do consulado brasileiro. E eles queriam falar sobre o Marcelo. Aquela ligação me acordou antes mesmo do sol nascer por completo. A luz da manhã ainda não invadia a casa, e o telefone fixo, aquele que eu quase nunca atendia, soava com uma insistência diferente. Quando atendi, do outro lado, uma voz feminina com sotaque suave disse: "Bom dia, senhor Henrique Duarte. Fala aqui do Consulado Geral do Brasil em Genebra. O senhor poderia nos receber ainda esta manhã? Trata-se de um assunto que envolve seu filho, Marcelo Duarte." Por alguns segundos não consegui responder. Meu corpo inteiro ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao redor daquelas palavras. Marcelo Duarte. As últimas vezes em que ouvi aquele nome saindo da boca de outra pessoa, veio acompanhado de dor, de desprezo, de humilhação. Mas ali, na boca de uma autoridade estrangeira, o nome soou como alerta. Não de orgulho, não de carinho, mas de preocupação. Eu engoli em seco, pedi o endereço e disse que estaria lá em 2 horas. Levantei devagar. Senti uma dor discreta nas costas, daquelas que lembram a gente que os anos passaram. Me vesti com calma. Camisa de botão azul clara, calça escura, casaco de lã. Me olhei no espelho por um instante. Me vi cansado, é verdade, mas firme. Um homem que já foi chamado de miserável e não se curvou. Peguei as chaves, o caderno, sempre ele, e fui. A estrada até Genebra parecia mais longa naquele dia. O rádio do carro ligado, mas sem som. Só o barulho dos meus pensamentos. E eles estavam em guerra. Uma parte de mim dizia:
Se é algo sério, você precisa saber. A outra sussurrava. Não importa mais. Você já partiu. Mas eu fui. Não por ele, por mim. Porque, apesar de tudo, eu queria entender o que o mundo ainda estava tentando me dizer com tudo aquilo. Cheguei ao consulado, me apresentei, esperei poucos minutos. A sala era simples, com móveis de madeira clara e uma bandeira do Brasil no canto. Me ofereceram café. Recusei. E então a mesma voz da ligação, uma senhora de aparência gentil, de cabelos presos e olhos atentos, sentou-se à minha frente com um envelope pardo. Senhor Henrique, recebemos esta notificação ontem à tarde. Veio da embaixada em Paris e envolve seu filho. Marcelo Duarte foi hospitalizado há 3 dias, em estado de esgotamento físico e emocional, após ser encontrado desorientado em uma estação de trem. Não portava documentos. Foi reconhecido por um brasileiro que viu uma matéria em um jornal de negócios envolvendo o escândalo da empresa do sogro. A única informação que Marcelo repetia era: preciso falar com meu pai, o miserável venceu. Não sei descrever o que senti. Não era pena. Também não era raiva. Era como se um trem passasse dentro de mim e depois tudo ficasse em silêncio. A funcionária me olhava com respeito, mas também com um pouco de compaixão, como se soubesse, mesmo sem conhecer minha história, que havia mais por trás daquele nome. Ela continuou. Ele está consciente. Está se recuperando, mas pediu expressamente que o senhor fosse avisado. Disse que, se alguém tivesse que saber, teria que ser o senhor. Só o senhor. Temos aqui os dados do hospital e um contato direto da equipe médica. O senhor não tem obrigação nenhuma. Mas acreditamos que fosse o certo informá-lo. Peguei o envelope com as mãos firmes. Agradeci. Saí da sala em silêncio. Lá fora, o frio cortava a pele como faca. Sentei no banco da praça em frente ao consulado e fiquei ali, olhando o movimento das pessoas, o envelope no colo, o vento soprando as folhas amarelas e um nó na garganta que não descia. Marcelo estava no fundo do poço, não financeiramente, não juridicamente, mas espiritualmente. Era o tipo de colapso que não se trata com advogado nem com herança. Era a alma, era remorso, era o corpo dizendo, já deu. Abri o envelope ali mesmo. Havia um laudo médico, um bilhete com o endereço do hospital e um papel escrito à mão, provavelmente por um enfermeiro, com as palavras ditas por ele na admissão. Meu pai não é miserável. Ele é o único homem que nunca me virou as costas. E eu virei as costas para ele. Me diga onde eu errei. A mesma frase da carta anterior. Por algum motivo, ela doía mais agora. Porque não vinha num gesto calculado. Não vinha com flores. Vinha de um quarto de hospital. De um homem quebrado, de um filho à deriva. Mas eu não chorei. Apenas voltei para o carro. Dirigi devagar até casa. Entrei, deixei o envelope sobre a mesa, pendurei o casaco. Sentei na poltrona da sala. Liguei a lareira. E fiquei ali, em silêncio, encarando as chamas. Ele não tem mais ninguém. Essa frase martelava dentro de mim como um relógio descompassado. Marta teria ido. Ela teria pegado o primeiro trem. Eu sabia. E eu era feito de outra matéria. De uma matéria que endureceu com os anos, que aprendeu a sobreviver na ausência, que aceitou ser esquecido sem fazer alarde. E agora, o mundo queria que eu voltasse para um lugar que já não existia? Naquela noite, escrevi de novo no meu caderno, mas diferente das outras vezes, não escrevi para mim, escrevi para ele. Uma carta, reta, sem floreios, dizendo o que precisava ser dito. E guardei. Ainda não sei se vou enviar. O telefone tocou no fim da noite. Era Arthur, o advogado. Henrique, soube do que aconteceu. Ele está mal, mas está vivo. Só queria dizer que, se quiser ir, posso providenciar tudo. Mas se não quiser, também está tudo certo. Você já fez mais do que qualquer um faria. Agradeci. E desliguei. Fui para a varanda. O frio batia forte. O lago dormia em silêncio. E eu, pela primeira vez, não sabia o que fazer. Mas algo dentro de mim dizia que alguma decisão precisava ser tomada. Muito em breve. Naquela madrugada, dormi pouco. As horas passavam devagar,
e eu só conseguia ouvir o som do relógio da sala marcando o tempo que eu fingia não ter. Cada tic-tac parecia sussurrar. E agora, Henrique? Mas não havia resposta. A carta que escrevi estava dentro do caderno, fechada. O envelope com o laudo médico do Marcelo continuava sobre a mesa. Eu não mexi em nada. Só deixei estar. Porque às vezes é preciso deixar o silêncio se alongar até ele mesmo se desfazer. E naquele momento, o silêncio era tudo o que eu ainda confiava. Na manhã seguinte não fui ao vilarejo. Não caminhei pelas trilhas, nem fui à padaria. Apenas fiquei em casa. Olhei a casa inteira com outros olhos. Como se, de repente, tudo o que me cercava dissesse: você está pronto. Mas pronto para quê? Voltar? Perdoar? Entregar? Nada disso fazia parte do plano. Eu havia vindo para cá justamente para nunca mais voltar. E agora, o destino me puxava pela gola, como se dissesse: a história ainda não acabou. Mas talvez, só talvez, eu não quisesse terminar essa história com reticências. Peguei o caderno, abri na última página, reescrevi a carta, com menos dureza, sem palavras afiadas. Falei como pai, não como juiz. Disse a verdade, que o perdão é uma estrada longa e que o tempo não cura tudo, mas ensina a viver com as marcas. Falei que não tinha respostas, mas que, se ele realmente queria me ver, teria que sair do hospital como homem, não como menino pedindo colo. E no fim, escrevi algo que saiu do fundo da alma. Você me chamou de miserável, mas eu sou o homem que ainda está aqui. Dobrei, guardei, coloquei no envelope, mas não postei. Não ainda. Em vez disso, abri uma caixa que estava guardada há meses no armário do escritório. Lá dentro, uma pasta de couro, antiga, onde guardo os registros da minha vida. Diplomas, documentos da Marta, fotos do Marcelo criança. Peguei uma em especial. Ele com uns 8 anos, deitado no meu colo, dormindo depois de um jogo de futebol. Tinha barro no tênis, os cabelos suados grudados na testa e o rosto relaxado como se o mundo fosse seguro ali. E ali era, comigo. Ele nunca precisou temer nada enquanto estava nos meus braços, e pensar nisso me quebrou por dentro. Me levantei. Fui até o sótão da casa. Lá em cima guardo uma mala, a mesma que usei quando vim embora do Brasil. Ela estava vazia desde então. Peguei, levei até o quarto, abri sobre a cama. Comecei a dobrar 2 camisas, uma calça social, um suéter, os documentos. Mas a mala ainda estava vazia de decisão, porque eu não sabia se aquilo era uma preparação real ou só uma forma de aliviar a consciência. Fechei a mala, deixei no canto. Fui para a varanda. O sol já estava descendo atrás das montanhas. O vento frio subia do lago, e eu senti que aquele momento era um tipo de despedida, mas não sabia de quê. Talvez da mágoa, talvez de quem eu fui, talvez de um capítulo que eu insistia em manter aberto por orgulho. E ali, com o casaco fechado até o pescoço e as mãos enfiadas nos bolsos, eu falei em voz alta, sem ninguém por perto: se eu for, vai ser do meu jeito. Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em muitos dias, sem sonhar. Quando acordei, o céu estava limpo. Um azul sem nuvens. E ali, diante da luz da manhã, eu soube o que precisava fazer. Mas não era ir ao hospital. Era ir mais fundo que isso. Era reencontrar a minha própria história. Eu não fui ao hospital naquele dia, nem no outro. Não por vingança, nem por orgulho. Eu apenas entendi que havia algo mais importante do que ver o Marcelo deitado em uma cama, pedindo perdão com os olhos. Eu precisava primeiro olhar no espelho e perdoar o homem que suportou tudo calado, que foi humilhado, esquecido, descartado e que, mesmo assim, não perdeu a dignidade. Eu precisava encarar o Henrique que restou depois da dor, depois da fuga, depois da carta, da casa devolvida, do colapso do filho, e dizer para ele: você fez o certo. Você ficou inteiro. Na manhã em que tomei minha decisão, sentei na biblioteca com uma xícara de café e reli o caderno inteiro, página por página, do primeiro dia em que fui chamado de miserável até a última linha escrita na véspera. Vi minha própria transformação ali, como se estivesse assistindo à história de outro homem. Mas era eu.
Era a minha verdade. E ali, no fim do caderno, com a letra um pouco mais trêmula, mas ainda firme, escrevi a última frase. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não voltar a ser quem te feriu. Não comprei passagem, não mandei flores, não publiquei nada. Apenas pedi a Arthur que entregasse a carta, a última, diretamente nas mãos do Marcelo. Se, e somente se, ele recebesse alta e tivesse condições de ler sozinho. Pedi que não dissesse onde eu estava. E que dissesse apenas uma coisa. Ele leu tudo, mas agora ele está vivendo. A carta dizia o essencial, que o perdão não é um favor, é um processo. Que algumas feridas cicatrizam, mas outras a gente aprende a carregar sem vergonha. E que se um dia ele realmente quisesse conversar, não seria num quarto de hospital. Seria de pé, como homem. Porque pai nenhum merece ouvir da boca do próprio filho que é um miserável. Mas todo filho tem o direito de recomeçar, desde que aprenda a não usar mais os outros como escada. Na semana seguinte recebi uma carta de volta. Vinha do Brasil. Letra dele. Abri com calma. Era curta. Dizia: você venceu. Não com dinheiro, mas com silêncio. E eu vou passar o resto da vida tentando entender como alguém que eu feri tanto ainda consegue escrever com ternura. Obrigado por não aparecer, porque eu precisava me levantar sozinho. Não chorei. Não sorri. Apenas fechei os olhos. Respirei fundo e guardei a carta junto do caderno. Coloquei ambos dentro de uma caixa de madeira. Fechei com chave e guardei no fundo do armário, ao lado de uma fotografia da Marta sorrindo. Como se dissesse: agora sim, acabou. Hoje, vivo aqui mesmo. Na minha casa, de frente para o lago, cultivo lavandas no jardim, faço pão uma vez por semana. Escrevo menos, mas respiro mais. Às vezes recebo uma carta ou outra, do Marcelo. Notícias soltas, sem pedidos, sem culpa, apenas notícias. E para mim, isso já é bastante. Porque não espero mais mudança, só verdade. E ele enfim começou a descobrir sozinho. Não houve abraço, não houve reencontro, e talvez nunca haja, mas houve respeito. E isso, para quem foi chamado de miserável, é uma riqueza que não tem preço. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova, e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.